Boa noite. Boa noite. Contato de empreiteiro com amigo de Temer aumenta suspeitas sobre propinas. O Coronel Lima teria recebido R$1 milhão para a campanha de 2014. Ministro da Justiça aponta intromissão indevida de um órgão da ONU no caso Lula. Para Torquato Jardim, anúncio do Comitê de Direitos Humanos não tem relevância jurídica. O prefeito de Mongaguá, no litoral paulista, é cassado pela Câmara Municipal. Arthur Parada Prócida, do PSDB, está preso por desvio de dinheiro público. 1/3 dos vereadores paulistanos vão disputar as eleições de outubro. Quem se eleger vai largar a função no meio do mandato obtido há 2 anos. A vacinação contra sarampo e paralisia infantil está com pouca adesão. Já passou da metade do mês e apenas 1/6 das crianças foram imunizadas. Escorpiões provocam alerta na Faculdade de Economia da USP. No estado de São Paulo, o número de ataques cresce e este ano já passa de 10 mil. O Jornal da Gazeta está no ar. Um terço dos vereadores de São Paulo quer assumir outros cargos políticos no ano que vem. 18 dos 55 integrantes da Câmara Municipal são candidatos a senador, deputado federal ou deputado estadual. Depois de fechadas as urnas e contabilizados os votos, é bem possível que a Câmara Municipal de São Paulo passe por uma grande renovação. Os cargos dos vereadores não estão em jogo nessas eleições, mas muitos decidiram entrar na disputa por outras posições e podem deixar o mandato pela metade. 1 em cada 3 dos 55 vereadores de São Paulo almeja novos voos. 18 cadastraram candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. 2 vão concorrer a uma vaga no Senado, 1 a suplente de senador e só assume se seu candidato titular ganhar e depois sair. 6 são candidatos a deputados estaduais e 9 querem ser deputados federais. O PSDB tem 4 vereadores candidatos, o PT tem 3, o PSB 2, como o PSOL, que também tem 2. DEM, PV, Podemos, MDB, PROS, PP e PHS tem 1 vereador que vai deixar o cargo se ganhar a eleição. É um reflexo da decisão de parte, praticamente 1/3 dos vereadores de São Paulo, de se candidatarem a deputado estadual, deputado federal, senador, e transformar a Câmara Municipal num trampolim para alavancar a carreira deles no nível estadual, no nível federal. Os vereadores podem disputar eleições no meio do mandato sem ter que se afastar ou renunciar aos cargos. Se perderem, nada muda. Eles continuam com suas cadeiras garantidas aqui na Câmara Municipal. Em caso de vitória, aí sim eles se desligam e quem assume são os suplentes, que foram os candidatos mais votados das coligações feitas em 2016. Nos bastidores da Câmara, a informação é de que os trabalhos estão quase paralisados neste período. Para o cientista político e pesquisador da PUC São Paulo, quem perde é o cidadão. Medidas importantes têm que ser tomadas na área de mobilidade, saúde, educação, etc. Isso tudo fica paralisado em função desse interesse mesquinho do vereador que se candidata a uma nova chance no cenário político. O eleitor é soberano. A decisão dele agora, em 2018, em outubro, muda o cenário político. Se ele dizer, olha, não vou votar nesse sujeito porque ele traiu a minha confiança. A conta administrada pela filha do senador José Serra, do PSDB, recebeu 400 mil euros, quase R$1 milhão e 800 mil. A informação é da Folha de São Paulo e reforça a suspeita de Caixa 2 em campanhas do Tucano. Segundo o jornal, o dinheiro foi depositado por uma empresa offshore que tem entre seus procuradores um lobista da Alstom, José Amaro Pinto Ramos. Os documentos bancários que ligam Verônica Allende Serra, filha do senador José Serra, foram enviados pelas autoridades suíças à Procuradoria-Geral da República. O primeiro depósito teria sido feito em dezembro de 2006, logo depois de o Tucano ter vencido as eleições para o governo de São Paulo. 250 mil euros foram para uma conta em Lugano. Em fevereiro, outros 150 mil foram depositados na mesma conta. Na última quarta-feira, a TV Globo revelou que entre os documentos enviados à Procuradoria-Geral da República está uma cópia do passaporte de Verônica. O senador do PSDB
nega qualquer ilegalidade envolvendo o nome da filha e afirma que jamais recebeu vantagem indevida ao longo da carreira política. A defesa de Verônica Serra diz que só vai falar depois que tiver acesso à documentação. Os advogados de Amaro Ramos não comentaram o caso. O e-mail de um empreiteiro da Engevix para o coronel João Batista Lima Filho reforçou a suspeita de que o amigo de Temer recebeu R$1 milhão de propina. O documento foi revelado pela revista Veja. O coronel João Batista Lima é apontado pelos investigadores como o arrecadador de propinas do presidente Temer. No e-mail que a revista Veja teve acesso, José Antunes Sobrinho, da Engevix, e o coronel Lima combinam os detalhes do contrato de fachada para o recebimento de R$1 milhão. A mensagem demonstra que o próprio empreiteiro informa a Argeplan, empresa do coronel, a lista de serviços que ela supostamente teria prestado. O documento, aponta a revista, pode ser usado como prova. De acordo com as investigações, o coronel Lima, que é dono da empresa Argeplan, recebeu R$1 milhão ao subcontratar a Engevix para obras da Eletronuclear, estatal que, segundo investigações da Lava Jato, teria desviado recursos para políticos do MDB. Em depoimento à Polícia Federal, o empreiteiro José Antunes Sobrinho confirmou o caso. Disse que a Engevix repassou R$1 milhão em 2014 a Temer por meio do coronel Lima. Aos investigadores, no entanto, disse que o coronel pediu e recebeu o montante em nome do presidente, mas que o dinheiro não era propina. Segundo ele, o R$1 milhão repassado a Lima era simplesmente apoio político à campanha presidencial, um gesto de boa vontade visando aproximação com o governo. José Antunes Sobrinho fechou acordo de delação premiada com a Justiça. Ainda falta a homologação, o que pode ocorrer nos próximos dias. E o conteúdo poderá ser usado em várias investigações da Lava Jato, entre elas no inquérito dos portos, que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina. O empreiteiro chegou a ser preso em setembro de 2015 pelo esquema de corrupção na Petrobras. No ano seguinte, passou a cumprir prisão domiciliar. Na Lava Jato, já foi condenado a 8 anos de cadeia. Temer nega todas as acusações. Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, vai relatar o registro e as impugnações da candidatura de Lula. A defesa do ex-presidente deve pedir que o Superior Tribunal de Justiça analise também a situação eleitoral do petista. Até segunda-feira, a defesa de Lula deve entrar de novo com uma série de recursos para tentar garantir que Lula possa concorrer à presidência esse ano. Os advogados buscam no STJ alguma saída para garantir o nome do petista na corrida eleitoral até o dia 17 de setembro, que é o prazo final para eventual troca de candidatos pela Justiça Eleitoral. A estratégia é ganhar tempo e postergar a decisão dos tribunais. Se realmente o ex-presidente ficar impedido de disputar o Planalto, o substituto será o candidato a vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ainda no embate jurídico, mas no Superior Tribunal Eleitoral, agora ficou definido. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, será o relator dos questionamentos sobre a legalidade da candidatura de Lula. Os processos que estavam com o ministro Admar Gonzaga, o preferido dos petistas, já foram todos encaminhados para Barroso, que é relator da candidatura do ex-presidente e também um defensor da lei da ficha limpa, que impede a participação nas eleições de quem foi condenado em segunda instância. É a situação de Lula, que está preso em Curitiba desde abril, e a pena dele, no caso do triplex em Guarujá, é de 12 anos e 1 mês de prisão. As contestações sobre a candidatura de Lula podem ser apresentadas até a próxima quarta-feira, dia 22. Depois disso, começa a correr o prazo de 7 dias para a defesa se manifestar. E hoje, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra recomendou que o Brasil não impeça a candidatura de Lula até se esgotar a possibilidade de recursos da condenação do ex-presidente. O órgão ressalta que a decisão não significa que encontrou algum tipo de violação no caso. A defesa de Lula considera que o parecer do comitê é uma decisão que tem de ser cumprida pelo governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty disse que essa foi apenas uma recomendação e não tem efeito jurídico. Já para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi uma decisão sem relevância no que classificou de intromissão indevida. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
Ao recomendar ao Brasil que assegure ao ficha suja Lula todas as prerrogativas de um presidenciável limpinho, o Comitê de Direitos Humanos da ONU tratou esta terra de palmeiras e sabiás como uma república de bananas. Assim eram chamadas as nações da América Central, comandadas por oligarquias corruptas. Para a ONU, Lula é uma vítima em potencial e o judiciário brasileiro é uma máquina a serviço da perseguição política de uma alma inocente. Ironicamente, a decisão da ONU foi divulgada no mesmo dia em que Eduardo Cunha publicou na internet uma carta à nação. Nela, o gangster do MDB diz ser vítima de perseguição, queixa-se de ter sido condenado sem provas e lamenta não poder disputar as eleições de 2018. Por uma questão de isonomia, o Comitê da ONU deveria considerar a hipótese de pedir respeito aos direitos políticos de Cunha. A defesa de Lula sustenta que a decisão da ONU tem o peso de uma ordem. É lorota. Trata-se de uma recomendação que precisa ser respondida pelo TSE, impondo ao ex-presidente ficha suja os rigores da lei da ficha limpa. Qualquer providência diferente acomodaria sobre o mapa do Brasil a carapuça de República de Bananas, com selo de qualidade da ONU. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista a senadora Marta Suplicy, sem partido, sobre o anúncio que não disputará a reeleição em um momento político. O juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, participou de um evento hoje aqui em São Paulo, na Câmara Americana de Comércio. Ele afirmou que as eleições não devem afetar as ações do judiciário. O repórter Vinícius Marra tem outras informações. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, disse que o Brasil está fazendo um bom trabalho de combate à corrupção, inclusive com reconhecimento internacional. Para ele, a corrupção é um dos principais problemas do país e deve ser considerada um crime grave. A impressão que eu tenho é que, se as pessoas sentirem ou tiverem a percepção que a justiça está atuando com firmeza, vamos pensar 2, 3 vezes antes de praticar crime ou desviar recursos. Bretas também defendeu o fim do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância. E sem citar o nome do ex-presidente Lula, ele falou sobre a importância da lei da ficha limpa para o processo eleitoral. O petista registrou a sua candidatura à presidência da República, mesmo tendo sido condenado em segunda instância por corrupção. Posso dizer que a nossa lei, a chamada lei da ficha limpa, ela é uma lei reconhecida internacionalmente, excelente e, enfim, acho que deve ser obedecida, quem quer que seja o tal candidato. Para o magistrado, a próxima eleição não vai trazer impactos para as decisões do judiciário. Não tem nenhuma relevância. Nós atuamos como temos que atuar, de acordo com como entendemos correto, independente de estar no processo eleitoral, independente de ser contra candidato. O juiz não tem que ajudar nem que atrapalhar o candidato. Somos isentos a essa questão, a essa discussão. A Câmara de Vereadores de Mongaguá, no interior paulista, cassou o prefeito Tucano. Arthur Parada Prócida, do PSDB, está preso. Em maio, durante a Operação Prato Feito, os agentes da Polícia Federal encontraram na casa dele mais de 5 milhões de reais em dinheiro vivo. O montante estava num guarda-roupa. O político é investigado por suspeita de desviar verbas da União destinadas à educação. O agora prefeito cassado alega que a fortuna tinha origem em sobras de campanha e doação do pai. O vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, do PSDB, também foi cassado. Agora o presidente da Câmara, o tucano Rodrigo Biagione, assume o comando da prefeitura. Uma nova eleição deve ser realizada. Segurança e tranquilidade são preocupações de quem procura um imóvel em São Paulo. No meio de tantos prédios, as vilas têm sido a opção de muita gente que quer a privacidade de uma casa. Elas já somam cerca de 2.000 aqui na capital e a previsão é de crescimento. Numa cidade como São Paulo, onde uma das grandes preocupações é com a segurança, morar em prédios é a alternativa mais óbvia para ter proteção. Prédio tem porteiro, tem mais segurança, normalmente você vai ter mais câmera, porque é mais gente para dividir o dinheiro, para pagar a câmera e tudo mais, então eu acho que é bem mais seguro. Mas muita gente que pensa assim também adoraria viver numa casa. Você mora em casa ou prédio? Prédio. Tem vontade de morar em casa? Sim. Por quê? Porque tem um quintal, podemos aproveitar o quintal, o ambiente. E para transformar esse desejo em realidade e ainda assim ter segurança,
A escolha de muita gente é esta aqui, morar numa casa de vila. E nos últimos anos, mesmo com a crise, a busca por esse tipo de imóvel tem aquecido os negócios nesse segmento do mercado. A capital paulista tem hoje cerca de 2.000 vilinhas. Normalmente são ruas sem saída, fechadas com portões com aval da prefeitura. Ricardo Nascimento trabalha numa imobiliária especializada em casas de vila. Segundo o corretor, nos últimos anos, as vendas têm crescido em média 15% ao ano. A explicação para isso é que, além da segurança, morar numa vilinha tem outras vantagens. Você tem a segurança de um condomínio vertical ou um condomínio horizontal com custo bem inferior. Tem o jardim, tem o quintal, tem a brincadeira na rua. Carlos mora há 15 anos numa casa de vila e conhece bem esses benefícios. Faço uma série de atividades aí que talvez ou numa casa de rua ou num prédio já ficaria um pouco mais restrito, né? Então eu tenho essa liberdade de que faço com os meus filhos a mesma coisa que eu vivia antigamente, né? Mas tudo isso tem um custo. De acordo com o corretor, em comparação com um imóvel de rua, comprar ou alugar uma casa de vila é mais caro. A casa de vila é mais valorizada. Ela é 20% a 30% mais valorizada do que uma casa de rua. A Zona Sul e Oeste são as mais procuradas. Quem se interessa por esses imóveis são normalmente idosos acostumados com casas, casais jovens com filhos pequenos ou jovens solteiros, como a empresária Carla Beatriz. Ela cresceu no interior, onde nunca morou em um prédio. Mas depois de vir para São Paulo, ela só viveu em apartamento com amigos. Sempre quis morar em casa. Era um sonho de 6 anos. Só que como eu dividia a moradia e as pessoas não compravam essa ideia. Há 8 meses, ela encontrou o cantinho que procurava nesta vilinha na Zona Oeste. Hoje tem lugar para brincar com a cadelinha Zefa, espaço para receber os amigos e um jardim com lavandas. É um clima de interior aqui. Eu adoro isso. Além da violência ao redor do campus, os alunos da USP enfrentam agora um novo problema na cidade universitária, uma infestação de escorpiões na Faculdade de Economia e Administração, a FEA. O comunicado enviado por e-mail a funcionários e alunos recomenda, por exemplo, que as pessoas evitem sentar no chão por causa do aparecimento de escorpiões nas dependências da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, inclusive nos corredores. Segundo a FEA, 2 escorpiões do tipo amarelo foram capturados neste mês. Essa é a espécie, entre as que predominam no Brasil, que tem o veneno mais potente. Um outro escorpião do tipo marrom já tinha sido encontrado em maio. A faculdade diz que está providenciando a limpeza dos prédios e do entorno e orienta que, em caso de acidente, a pessoa deve procurar o Instituto Butantan, que tem atendimento 24 horas no Hospital Vital Brasil, para casos de pessoas atacadas por animais peçonhentos. Em todo o Brasil, apenas 16% das crianças foram imunizadas até agora contra o sarampo e a poliomielite. Para aumentar esse número, o Ministério da Saúde faz amanhã o dia D de vacinação. Amanhã, em todo o Brasil, 36 mil postos de saúde estarão abertos para atender o público-alvo da campanha. Crianças entre 1 e até 5 anos de idade, mesmo aquelas que já tomaram uma dose da vacina. A meta do governo é vacinar 11 milhões de crianças até o final de agosto, quando termina a campanha. No Amazonas, onde há um surto de sarampo, 910 casos já foram confirmados. No total, foram 1.237 casos registrados em todo o Brasil, desde o início de 2018. A paixão por calçados une uma família há 5 gerações. A Fidalga é uma das lojas de sapatos mais tradicionais da cidade. Há 90 anos está no mesmo endereço na região central. Instalada num prédio histórico, a loja mantém um estilo próprio, que é a cara de São Paulo. Sapato é coisa séria para a família Hernandes. Mesmo na praia, eu me lembro pequena, tinha espécie de uma sapatilha que ela era feita de borracha. E meu pai fazia a gente pôr aquela sapatilha para ir na praia. O avô da Maria Cristina, seu Agostinho Hernandes, chegou da Espanha e lá pelos idos de 1890 abriu uma loja de sapatos. Mais tarde, o pai dela também aderiu ao negócio. Aliás, que já contagia a 5ª geração. Eu adorava vir pra cá, porque eu brincava no estoque, né?
E assim como meu filho vem para cá hoje e brinca, ele adora vir para cá. 90 anos depois da inauguração, entrar aqui parece até um túnel do tempo. A loja está super preservada, igualzinho nos mesmos moldes de 1928. E entre muitos detalhes interessantes, esse aqui é bem especial. É uma sala do provador. As mulheres vinham aqui para poder experimentar os sapatos sem revelar as pernas para quem estivesse passando. Um luxo. Eu amo isso, adoro esses agrados. Preservado por aqui também o hábito de calçar o sapato nos pés do cliente. Faz toda a diferença. A Cláudia mora em outro estado, mas vem à loja toda vez que visita São Paulo. Eu sou de Aracaju. A minha mãe, que é freguesa antiga, de muitos anos, de quando era mais jovem, e a casa é muito antiga e a gente sempre que pode, eu gosto de vir comprar aqui. O ambiente é inspirado no comércio de Milão, na Itália, com vitrines expostas, mesmo quando a loja fecha. Mas por questão de segurança, hoje a vitrine fica coberta à noite. O endereço na rua Quintino Bocaiúva, no centro, é também um prédio histórico, a Casa das Arcadas. A parte de dentro, corrimão, cadeiras de madeira maciça, estofados em veludo azul e estoque aparente. A máquina registradora antiga já não é mais usada para cobrar os clientes, mas ficou para decoração. A gente completou 90 anos esse ano, né? 90 anos aqui nesse prédio, do mesmo lugar, da mesma forma. E a gente não tem mais isso, não encontra mais em São Paulo, é difícil, né? Há calçados de diferentes estilos e preços e custam em média R$200. Mas até os sapatos seguem a tradição de antes. Não acredita? Olha essa propaganda de 1939. E o sapato que faz o maior sucesso na loja ainda hoje. É que clássico é clássico. Também, convenhamos, a moda vai e volta, né? Esse é um sapato totalmente feito à mão, ele é trançado na mão. E montado, todinho feito à mão. Então é uma joia, na verdade, né? Uma obra de arte, vamos dizer assim, né? E agora voltou à moda com tudo. Com tanta história, a Fidalga virou ponto turístico. Além de cenário para gravações publicitárias, estrangeiros, estudantes de arquitetura e curiosos em geral aparecem sempre para dar uma espiadinha na loja à moda antiga. Não foi mudado nada, porque aqui você está entrando na história. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou oficialmente o início do processo para cassar a concessão da empresa que operava a Ponte Morandi, em Gênova. A Itália organizou um funeral coletivo para as vítimas do desabamento da ponte. No quarto dia do acidente, bombeiros ainda procuram 5 desaparecidos. 38 pessoas morreram. Hoje, o trabalho dos bombeiros foi interrompido por um incêndio nos escombros. O fogo pode ter sido provocado pelo atrito dos tratores e escavadeiras com os blocos de concreto da ponte. Com o desabamento, vários prédios terão que ser demolidos, segundo as autoridades. A maioria dos mortos no acidente vai ser enterrada amanhã, em funeral organizado pelo Estado, com a presença do presidente italiano e do primeiro-ministro. 17 famílias vão fazer os próprios velórios em sinal de protesto contra a negligência que teria causado a queda da estrutura. O governo declarou o sábado como Dia Nacional de Luto. Na Argentina, a justiça reabre processo sobre pasta com $800 mil, supostamente enviada de Hugo Chávez para a Cristina Kirchner. Um tribunal argentino reabriu o caso da maleta com dólares que teria sido mandada pelo governo Chávez para a campanha presidencial de Cristina Kirchner em 2007. O dinheiro, levado para a Argentina pelo empresário venezuelano Guido Antonini Wilson, foi descoberto por uma agente da alfândega no aeroporto de Buenos Aires. O ex-ministro do Planejamento, Júlio de Vido, que está preso por corrupção, foi convocado para depor nesse processo em setembro. A Turquia rejeitou mais um recurso para libertar o pastor americano Andrew Brunson, que está em prisão domiciliar. Além de recusar a libertação, o tribunal não deu permissão para o pastor viajar. Ele está preso em regime domiciliar, acusado de terrorismo e de organizar uma tentativa de golpe contra o presidente Recep Erdogan. O caso desencadeou uma crise diplomática entre Turquia e Estados Unidos e provocou a desvalorização da lira turca e efeitos negativos nos mercados internacionais, quando o presidente Trump aumentou impostos sobre produtos turcos importados. Ontem, Trump ameaçou aplicar mais sanções comerciais ao país turco se Andrew Brunson não for libertado.
Por aqui, a semana vai terminando fria e com chuviscos. E todo mundo quer saber como fica o tempo no fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. A promessa é de tempo firme, aberturas de sol e elevação das temperaturas. Só há previsão de chuvas ainda entre o norte fluminense, Espírito Santo, leste de Minas, e essas instabilidades se estendem pelo litoral nordestino, principalmente entre a Bahia e o estado do Alagoas. Já no sul do Brasil, o tempo fica firme amanhã, mas olha, tudo muda a partir de domingo, quando uma nova frente fria chega, provocando até chuvas fortes no Rio Grande do Sul, viu? Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais amanhã? Na Gaúcha, os termômetros vão ficar entre 11 e 24 graus. No Rio de Janeiro, máxima na casa dos 26, com chuvas a qualquer hora. Chove assim também na capital baiana, mas por lá a máxima vai aos 27 graus. Mas o destaque é Cuiabá, onde o calorão bate na casa dos 37 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, a tendência para o final de semana é de predomínio de sol. Uma massa de ar seco deixa o tempo firme em todo o estado e só há previsão de mais nebulosidade ainda na faixa leste, mas não chove mais e o sol até aparece em alguns momentos. A máxima vai aos 30 graus em Araçatuba e aos 31 em Votuporanga. Em São José do Rio Preto, os termômetros também vão bater na marca dos 30 graus amanhã à tarde. E no litoral, máxima de 24 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba, lembrando, sem chuvas. Na capital paulista, a temperatura sobe gradualmente e a próxima semana começa bem mais quentinha em relação a essa que passou. Nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 22 graus, com sol entre muita nebulosidade ainda. No domingo, esquenta e o tempo abre mais, máxima de 26 graus por aqui. E na segunda-feira, termômetros entre 13 e 27 graus, sem chances de chuvas. Militares americanos acreditam que a China está se preparando para atacar o território deles. O Departamento de Defesa americano divulgou um estudo em que afirma que os chineses ampliaram as operações de bombardeios nos últimos anos. A intensificação de treinos teria como objetivo atacar os Estados Unidos e seus aliados. Os militares americanos se dizem preocupados com o crescente orçamento militar chinês, que deve ser de 190 bilhões de dólares este ano. O orçamento militar americano, o maior do mundo, é de 620 bilhões de dólares este ano. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A ideia de que a China está apenas preocupada com a expansão do seu comércio não tem pé nem cabeça. As ambições comerciais precisam de uma retaguarda militar. Esse raciocínio foi demonstrado hoje de manhã com o relatório anual que o Pentágono entregou ao Congresso americano. O relatório traz como novidade a capacidade chinesa de atingir, pelo mar, bases militares dos Estados Unidos, do Japão, Filipinas e Taiwan. Faz sentido, por mais que a gente precise levar em conta duas circunstâncias atenuantes. A primeira é de que não há nenhuma tensão no Pacífico que suponha alguma forma de conflito entre os americanos e os chineses. A segunda circunstância está no fato de o Pentágono exagerar as ameaças de segurança militar americana para, com isso, conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Mas o poder militar da China é coisa há muito tempo conhecida. O país já superou 1,4 bilhão de habitantes e tem 2,3 milhões de homens em suas forças armadas. Elas hoje consomem um orçamento anual de 190 bilhões de dólares. O orçamento poderá chegar a 240 bilhões nos próximos 10 anos. Já em 2013, o Pentágono calculava que os chineses possuíam de 50 a 75 mísseis balísticos intercontinentais, cada um deles com uma bomba atômica na ponta. E lembramos que há 2 semanas o governo de Pequim anunciou que estava testando um caça-bombardeio capaz de voar a 6 vezes a velocidade do som. Existe por detrás disso uma estratégia de defesa muito bem articulada. Esse poderio se justifica como forma de dissuasão, ou seja, que ninguém me ameace ou me ataque, porque então vai levar um troco ainda maior. Isso desmente a imagem de que a China só se preocupa com relações comerciais. É um campo em que ela é imbatível. Dos quase 200 países que existem no mundo, 140 têm com os chineses seus principais parceiros de importação e importação. A moral da história, então, é a seguinte: poder comercial e poder militar caminham juntos. É assim que o mundo gira. Boa noite.
Começou a valer hoje o controle de acesso ao terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo. Apesar do usuário ter que passar o bilhete único nas catracas que foram instaladas, a entrada não vai ser cobrada. As 19 catracas do terminal que antes eram liberadas, agora só permitem o acesso com a validação do bilhete único. Não paga para entrar e a cota de tempo para a integração continua sendo ativada na catraca do ônibus quando a pessoa paga a passagem. No ano passado, o sistema parecido foi implantado nos terminais Lapa e Cidade Tiradentes. No fim da tarde, havia fila para acessar o terminal Parque Dom Pedro, que recebe quase 80 mil pessoas por dia. A SP Trans diz que o objetivo da medida é dar mais segurança aos passageiros. O modelo tenta evitar a entrada de pessoas que não vão utilizar o serviço de ônibus, como vendedores ambulantes e moradores de rua. Quem não tem bilhete único precisa solicitar a ajuda de um agente do terminal para ter a entrada liberada. Domingo, às 11 da noite, o Hora do Voto recebe Eduardo Jorge, candidato a vice-presidente da República na chapa de Marina Silva, pela coligação Rede PV. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de política do Jornal da Gazeta, Bob Fernandes. O desalento da senadora Marta Suplicy com a política e políticos é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nossa entrevistada é exatamente a senadora Marta Suplicy, política de extensa carreira na vida pública, tendo sido deputada federal, prefeita da capital paulista, ministra de Estado, nas pastas do turismo e da cultura nos governos Lula e Dilma. E a primeira mulher eleita senadora por São Paulo. Marta, muito obrigada por estar aqui. Prazer estar aqui com você, Maria Lídia. Faz tempo que eu não venho. Faz mesmo, faz tempo. E eu lamento, viu, Marta, que uma mulher que conquistou todos esses créditos que eu acabei de elencar, olhando o universo político, eu tenho certeza que você é a mulher que na vida política conquistou mais créditos e tudo isso num esforço pessoal e na conquista de uma carreira política, construção de uma carreira política. E chegou onde chegou, né? E de repente você diz que está parando, então eu quero começar por aí. Eu li sua carta aos paulistas, onde você expressa o seu desalento com políticos e partidos, com o Congresso Nacional, o Legislativo. Você expressa tudo isso com muita clareza. Marta, qual foi a gota d'água para uma decisão tão conclusiva como a que você tomou? Se desfiliar de um partido político, o MDB, e já avisar que não concorre mais. Não tem gota d'água nessas decisões, eu acho. Tem um acúmulo, né? Porque você vai percebendo, você vai gastando energia nas situações ali que ocorrem, você vai percebendo cada vez mais como é o jogo político e, na verdade, muitas vezes você fica se sentindo como, assim, tentando barrar o retrocesso civilizatório, né? Porque é um Congresso extremamente refém do conservadorismo e muito atrasado em relação aos costumes, tende a ficar pior, porque eu acho que os que lá estão vão continuar e vão entrar, os que entrarem vão ser pessoas mais conservadoras ainda, pela própria cara do que está aparecendo, né? E você fica votando, às vezes, situações que 2 meses depois ou 3 você descobre que aquela medida provisória não era bem aquela medida provisória e que era outra coisa. Às vezes, eu sou presidente de uma comissão importante e muitas vezes você identifica já quais são os que defendem X ou Y, o que está de direito de defender X ou Y, mas às vezes você fica... É um gasto de energia, Maria Lídia, que eu cheguei à conclusão que eu posso contribuir mais fora do que lá dentro naquela situação. Agora, você falou assim que você não vê possibilidade de mudança no legislativo, de haver algum avanço. Rápido, não. Né? De haver algum avanço. Existe um anseio na população pelo novo na política. Tem muito candidato que está entrando na política agora, está tentando e acreditando que possa
ser um elemento de mudança e ser o personificar o novo na política. Você não enxerga isso, essa possibilidade nas eleições de 2018? Não. Tem até um partido com nome de novo. Olha, eu acho bom as pessoas estarem entrando. Acho muito promissor os partidos novos, as pessoas que estão entrando sabendo que a chance é pequena, isso é extremamente positivo. Agora, que eles vão ser eleitos desta vez, não. Eu acho que pouquíssimos vão ser eleitos e espero que persistam e que a vida é assim, principalmente em política. Você ganha uma vez, perde outra, não, é difícil ser eleito a primeira vez. Então, eu acredito que espero que entrem para ficar. Insistido, mas dessa vez eu acho que foi desenhado com bastante cuidado para que as pessoas que lá estejam tenham mais oportunidades. Nós vamos ter mais algumas celebridades eventualmente, podemos ter mais polícias militares, podemos ter mais pessoas de igreja, isso provavelmente teremos aí uma renovação ou um aumento, mais que renovação. Sairão alguns que não conseguirão entrar, porque esses entrarão. Mas é o que eu falo, vai ser refém de um conservadorismo atroz. Bom, agora, Marta, no MDB, né, você saiu do PT, foi o seu partido de origem, vamos dizer, começou lá na política, foi para o MDB e essa desistência agora ocorre quando você estava no MDB, num momento bem complicado para o partido. O fator Temer pesou na sua decisão? Não. É complicado para o partido e Temer está num momento de grande impopularidade. Mas não pesou, não foi isso. Porque eu podia concorrer, eu estava em segundo lugar, ou até quando o Datena já tinha até ido para o terceiro lugar, aí desistiu. Estava bem, teria bastante chance de concorrer numa possibilidade. Era competitiva ali, bem, sem dúvida. É, bastante competitiva. Então não foi isso, é o que eu te expliquei. Vida parlamentar, eu acredito que nos próximos anos eu não tenho tanta vontade de participar. E percebi que eu posso participar mais fora. Eu posso escrever, eu posso fazer outras coisas. Quer dizer, voltar daqui 2 anos para o Executivo em São Paulo? Olha, eu não quis... Você falou vida parlamentar. Porque eu não quis... Mas você deixa em aberto essa possibilidade? Eu não quis fechar a porta, porque da parlamentar eu não tenho nenhuma dúvida que não vai mudar e que eu não tenho mais vontade também desse trâmite de pegar avião, de voltar de avião, de ficar para lá, para cá. Mas o Executivo ainda atrai? Atrai, não atrai. Se você me pensar hoje que se eu teria vontade de voltar a ser prefeita, não. Eu não teria vontade mais, no sentido hoje de fazer essa luta de campanha, ser prefeito é muito difícil, você amanhece cedo e você chega em casa às 10 horas e nem consegue dormir de tanto problema. Eu não sei se eu teria essa disposição hoje, nesse momento da minha vida, mas eu pensei, para que eu vou fechar essa porta, né? Eu não preciso fechar essa porta e nem para ministério e nem para nada. Teria vontade de ocupar o ministério? Provavelmente a resposta seria idêntica hoje. O ministério você entra cedo e sai 9, 10 horas. Nesse momento da minha vida não é o que eu quero mais fazer. Bom, Marta, vamos falar da mulher na política, né? Sim. Nós estamos assim, né? Saíram hoje números assim da participação da mulher na política e a gente não viu algo que pudesse dizer que é tão alentador assim. E por outro lado, chama muita atenção um empenho assim de candidatos dos presidenciáveis de chamarem mulheres para ocupar o cargo de vice. Então, nós temos ali nomes importantes, inclusive conhecidos, que são candidatas a vice. Como é que você vê isso? É um avanço nisso, que foi uma pauta sua? Você liderou essa questão da luta para a entrada da mulher na política e as condições adequadas para ela poder trilhar esse caminho. Agora, vendo isso, 4 mulheres sendo candidatas de presidenciáveis que são competitivos, eles chamaram as mulheres porque vem nelas valor pessoal, valor político, porque elas entendem que elas agregam politicamente
um valor à candidatura deles, ou está havendo aí interesses outros, tipo fazer média com o eleitorado feminino, ou ficar com o dinheiro do fundo eleitoral, né, tudo que exige junto. agora? É tudo que é uma jogada ou é porque junto. reconhece que a mulher avançou também para a tudo, política? é tudo junto, né? Eu acredito que a gente tem um salto gigantesco, inclusive para eles terem feito esse gesto, tanto das coronelas quanto das senadoras. Esse gesto não seria pensado há algum tempo atrás, né? Mas o oportunismo é evidente também, principalmente no caso das mulheres coronel, né? No sentido que nós temos que pôr mulheres porque as mulheres agora estão muito poderosas. Nós não estamos tão poderosas, né? Até outro dia a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, falou uma coisa que eu achei interessante. Falou, olha, dia 12 eu deixo de ser ministra, Marta. Presidente, né? Ministra-presidente. É. Presidente do Supremo isso. Tribunal. Ela é presidente. Eu deixo de ser presidente. Nós temos hoje 6 presidentes mulheres. Todo o judiciário mais importante é com mulher. A PGR, a Dodge, a Graça Mendonça, a Laurita Vaz, são 6 mulheres. É uma coisa que ninguém está falando. É muito poderoso. Ela falou, parece, né? Mas não é. Inclusive, ela lembrou que a Bachelet, que é ex-presidente do Chile, falou para ela, olha, você pensa que eu sou aqui presidente do Chile pela 2ª vez e tal. Nós não somos empoderados. Eu sou o presidente do Chile. É isso, né? Então, eu acho que é paradoxal isso. Nós conseguimos algumas posições muito importantes, mas o empoderamento, de fato, da mulher ainda está muito embrionário. Então, no caso das mulheres coronéis, eu senti assim, temos que ter uma mulher, elas estão empoderadas, tem o Me Too, eles por elas, as mulheres... Eu sinto uma diferença enorme, porque quando eu comecei a falar do feminismo 30 e poucos anos atrás, era uma coisa horrorosa ser feminista, né? Era uma coisa desprestigiada, era como se a gente fosse louca. Agora, eu vejo a minha neta tendo grupo de empoderamento de meninas de 13 anos. O que é isso? Mudou. Eles captaram essa mudança. Sim. Pessoas que nunca olharam diferente para movimento de mulher, não tem ideia de feminismo, nada. Foi bom que perceberam. Agora, o que me deixa um pouco, sei lá que nome dá nisso, mas aí vamos procurar uma mulher, uma coronel, uma major, a gente mata a segurança junto. Olha, aí eu preferi um plano bom de segurança. Aí do que uma resposta para a segurança pôr no coronel. Mas é você porque ela várias pode, vezes ela a palavra da coronel. Você está se referindo à candidata a vice do SCAF? Dos dois. O Márcio França também depois pôs uma. Então, o que significa isso de fato, né? Porque... E a sedução também pela farda? Sim. Farda atrai voto? É simbólico, né? Se eu não posso ir para o Bolsonaro, pelo menos eu ponho uma farda lá. Isso eu não gostei. No caso das senadoras, é diferente, os dois perfis são diferentes, as duas são da área do agronegócio, são conservadoras, né? Uma mais, outra menos, mas aí foi uma escolha, uma jogada, no caso do Alckmin, de um tipo, no caso da outra... Bom, carreira diferente. Política, né? Mas tem elas história, têm né? história e são pessoas que têm uma experiência política, assim, porque a gente tem que pensar hoje que um vice pode assumir, e eu não vejo os vices daqui, de São Paulo, se for assumir, que experiência tem essas pessoas políticas ou administrativas ou de visão de mundo, e nós nem vamos saber. Numa campanha, ninguém vai entender como elas são. Agora, Marta, uma questão que está aí na ordem do dia e que existe uma grande expectativa, e eu peço essa sua avaliação, até porque você foi filiado ao PT desde historicamente, né? E por muitos anos. Qual é a sua análise sobre essa estratégia do PT de insistir na candidatura Lula? Não obstante, haja muitos indicadores da dificuldade que ele possa ter de conseguir ser elegível do ponto de vista legal por ter sido condenado em tribunal de segunda instância. O PT acerta nessa insistência em levar
até o limite legal em termos de data, quando não se poderá mais mudar candidato, está prestando um tributo ao Lula. Você vê como algo positivo nesse sentido? Ou, de alguma forma, está usando o eleitor petista para criar uma circunstância que eles já veem como caso perdido? Eu acho que é uma questão de sobrevivência do PT, porque se o Lula ficasse quieto lá na prisão, que possibilidade teria o Haddad de se projetar? Zero. Então, como estratégia, é a estratégia correta, porque o Lula tem 30%, o Haddad tem 2 ou 3, sei lá. Então, é a estratégia que todo dia você lê no jornal sobre o Lula, sobre a estratégia, você vê na televisão e você está me perguntando. Sim. Quer dizer, está na pauta. Senão nós não estaríamos falando do Haddad, porque do Haddad a gente pode ter com tanto candidato. Então a estratégia está correta. Agora, na hora, quem disse, eu estou pensando, não sei se isso poderá ocorrer até na legislação, mas os santinhos já estão sendo confeccionados, provavelmente Lula e Joãozinho da Silva, Lula e não sei quem. Aí quando chegar no dia 16 e não puder, o santinho está pronto, já está distribuído, e aí aperta a urna. Não faz diferença, tá feito. Então, como estratégia correta. Depois o resto. Ok. É o resto. Marta, muito obrigada por sua entrevista. Nós ganhamos até um tempinho e olha, eu achei que foi curto. Há muito mais a perguntar. Obrigado, uma boa noite. Foi um prazer. Gamberini. Hoje, depois de subir à tarde pela terceira vez consecutiva, o dólar reduziu um pouquinho a alta e fechou o dia cotado a R$ 3,91. Com a incerteza eleitoral aqui no Brasil e a tensão no exterior, a moeda americana avançou 0,44% e bateu nos R$ 3,95. Como eu disse no final do dia, com a notícia de que os Estados Unidos e a China planejam diálogos comerciais, o mercado se acalmou um pouquinho e o dólar recuou. Pois é, e quem precisou do dólar turismo para viajar pagou R$ 4,08. Apesar das altas seguidas, a expectativa do mercado é que o dólar feche o ano cotado a R$ 3,70. A informação consta do último boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente volta de um mês de férias e vai pesquisar o que mudou na economia brasileira. Nada. Pelo menos não piorou outra vez. A economia deve crescer quase na dica de nada, 1,5%. O que vai ser da economia neste 2018 e no ano que vem vai depender mesmo da eleição e do que vai acontecer na economia lá fora. Não há quase nada que governo ou empresas possam fazer para melhorar este restinho de ano. Quem quer saber da economia tem de pensar em política, em quem vai ganhar a eleição, ou até no tumulto financeiro que pode acontecer durante a campanha eleitoral. A campanha, na verdade, começou oficialmente ontem e hoje teve nervosismo no mercado financeiro. Houve o boato de que um candidato poderia ser denunciado por receber dinheiro ilegal de campanha no passado, um candidato mais admirado pelos donos do dinheiro grosso, o chamado mercado. E houve também uma pesquisa indicando que um candidato menos amigo do mercado tem agora mais votos. Isso ajudou a derrubar a bolsa e a encarecer o dólar, como costuma acontecer, aliás, em quase qualquer lugar do mundo. Mas a confusão não ocorreu apenas por causa da eleição no Brasil. Na verdade, o motivo principal está lá fora. Há uma crise financeira na Turquia, que está afetando também países emergentes mais relevantes, como a Argentina e a África do Sul. Como o Brasil tem também seus problemas econômicos e não se sabe que bicho vai dar aqui na eleição, estamos sujeitos a pegar essa gripe financeira, o chamado contágio. E, como a gente sempre diz aqui no Jornal da Gazeta, essas sacudidas do mercado financeiro têm sim algum efeito na vida real. Quanto mais tumulto, mais empresas e consumidores vão para a retranca, investem e gastam menos. É provável que essa seja a rotina do Brasil até outubro. Esta é a eleição mais indefinida desde a volta da democracia, faz mais de 30 anos, e, para piorar, é uma eleição que ocorre na segunda pior crise econômica brasileira em mais de um século. Crise econômica e indefinição política são uma mistura muito ruim para emprego, consumo e investimento. Infelizmente, a gente não deve ter muita paz neste resto do ano, como não temos tido desde 2013. Boa noite. Você vai ver daqui a pouco. Tite convoca os jogadores para amistosos da seleção brasileira.
O Palmeiras venceu o Bahia e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Até já. Neste domingo, Maria Lídia Flandoli entrevista Eduardo Jorge, candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV. Hora do voto, neste domingo, 11 da noite. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Tite, o técnico da seleção brasileira, fez hoje a primeira convocação depois da Copa do Mundo da Rússia, que nós já esquecemos. A seleção brasileira vai jogar 2 amistosos no mês de setembro contra os Estados Unidos no dia 7, em Nova Jersey, e contra El Salvador, dia 11, em Washington. 24 jogadores foram chamados. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Hugo, 19 anos, titular da equipe de juniores do Flamengo, e Neto, do Valência. Entre os zagueiros estão Dedé, do Cruzeiro, Felipe, do Porto, além de Marquinhos e Thiago Silva, ambos do PSG. Para as laterais foram chamados Alexandro, da Juventus, Fabinho, do Liverpool, Fagner, do Corinthians e Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. No setor de meio-campo aparecem Andréas Pereira, do Manchester United, Arthur, do Barcelona, Casemiro, do Real Madrid, Fred, do Manchester United, Lucas Paquetá, do Flamengo, Felipe Coutinho, do Barcelona e Renato Augusto, do Benjinguan. Para fechar, na linha de frente estão Douglas Costa, da Juventus, Everton, do Grêmio, Neymar, do PSG, Pedro, do Fluminense, Firmino, do Liverpool e William, do Chelsea. Tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. No futebol, São Paulo foi eliminado da Copa Sul-Americana ao perder nos pênaltis para os argentinos do Colón. Na Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Bahia e enfrenta o Cruzeiro nas semifinais da competição. Veja os gols. A derrota por 1-0 no Morumbi obrigou o São Paulo a sair para o jogo na Argentina. Mas o gol do time paulista saiu apenas aos 26 minutos do segundo tempo, quando Lisieiro pegou a sobra de bola na entrada da área e soltou a bomba, fazendo um golaço. Primeiro gol dele como profissional, 1-0. O resultado levou a decisão da vaga para os pênaltis. Alain Ruiz colocou os argentinos em vantagem. Nenê, com categoria de sempre, empatou. Estigarribia bateu firme e colocou lá dentro. Reinaldo deslocou o goleiro e deixou tudo igual de novo. Javier Correia não deu nenhuma chance para Jean. Hudson manteve o 100% de aproveitamento nas batidas. Fritzler acertou o cantinho e fez o 4. Mas Bruno Alves foi para a bola e parou em Brunian. Defesa com o pé que praticamente deu a vaga ao Colón. Na batida decisiva, Ortiz confirmou a classificação da equipe argentina para as oitavas da Copa Sul-Americana, 5-3.
Pela Copa do Brasil, o Palmeiras recebeu o Bahia no Pacaembu. O único gol da partida foi marcado pelo capitão Dudu aos 28 minutos do segundo tempo, de cabeça, garantindo classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O adversário do Verdão será o Cruzeiro. Esta foi a 4ª partida de Felipão no comando da equipe sem derrota e sem tomar o gol do adversário. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. O Palmeiras correspondeu ao favoritismo e confirmou vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Bem ao estilo Filipão, com muita marcação e gol na base do abafa. Cruzamento para a área que o baixinho Dudu tratou de converter em gol ao botar a cabeça na bola. O futebol apresentado ainda está longe de ser dos mais vistosos, se é que um dia vai ser sob o comando do novo chefe. Por outro lado, é inegável a competitividade desse Palmeiras, assim como foi em anos anteriores, vitoriosos, sob o comando do mesmo Scolari. Na época da cogestão com a Parmalat, o time estava recheado de craques, mas jogando na base da força, fazendo torcer o nariz dos saudosos das antigas academias palestrinas. E assim foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, só para citar os mais importantes. E assim também nos tempos de vacas magras, em 2012, ano em que o time caiu para a 2ª divisão, mas antes, sob a gestão Felipão, faturou a taça da Copa do Brasil. Então, palmeirenses, mesmo jogando feio, há boas razões para acreditar em título nos torneios mata-mata que o Palmeiras tem pela frente. Copa do Brasil e Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo fez o mais difícil. Derrotou o Colón no chamado Cemitério de Elefantes, denominação dada ao estádio onde grandes argentinos costumavam cair no decorrer da história. O tricolor não caiu no tempo regulamentar, quando foi melhor e venceu com convicção, mas nos pênaltis deu adeus ao torneio. Como diz o velho chavão, há males que vêm para o bem. A derrota vai permitir ao São Paulo focar só no Brasileirão. E cá entre nós é o que realmente interessa. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em hora do voto, Maria Lídia entrevista o candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV, Eduardo Jorge.